Eu não sei como foi contigo, mas esse negócio de relacionamento, ele é curioso, né? E assim, nenhum término é fácil, né? Eu descobri uma traição e que nessa traição teve uma filha. A gente tem que decidir estar com aquela pessoa. Isso. E decidir é dizer não para todas as outras. É. Porque a gente só cresce através das nossas relações. Sim. A gente perdoa, mas não esquece. Não esquece. Sim. E aí aquilo ali fica uma sombra Sim, o tempo inteiro, muito. né? As pessoas casam com a primeira briga e quer separar. Tudo é uma separação. Eu também sou banalizou pró-casamento, demais. eu levanto a bandeira do casamento, Total. inclusive eu amo casar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto A, o podcast onde a conversa começa e o assunto não termina. Eu sou Ana Paula Moraes e estou aqui para conduzir as conversas sobre relacionamentos, carreira, mentalidade, saúde e tudo mais que permeia todas as áreas principais da nossa vida. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre términos e recomeços. A minha convidada, ela é influencer, palestrante, líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, foi secretária da Mulher em Rosário, está sempre engajada em causas em defesa da mulher e tem uma história de vida rica de superação de um término de um relacionamento. Tenho certeza que vocês daí já sabem de quem que eu tô falando, né? Então, seja muito bem-vinda, Dê Cavalcante, ao Ponto A, Obrigada. o podcast onde a conversa começa e o assunto não termina. Que bom. A intenção aqui é sempre gerar insights, debates, conversas que não acabem aqui. A gente quer sempre deixar na cabeça do nosso ouvinte a ideia de que a gente está passando alguma transformação para ele. Sim. Então, essa pegada da conversa não termina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Então, estamos aqui hoje para falar sobre términos e recomeços, né? Como somos afetados na nossa autoestima ao passar por esse desafio. Sim. E eu não sei como foi contigo, mas esse negócio de relacionamento, ele é curioso, né? Primeiro, porque a gente só cresce através das nossas relações. Sim. E quando se trata de término, além de uma oportunidade de crescimento gigantesca, né, que a gente tem ali durante aquele evento, é um momento muito desafiador, né? Porque a gente está aqui dentro de uma perspectiva e quando a gente menos espera, não existe mais. Acabou tudo, né? Tudo acabou indo por água abaixo, aquela vida que foi construída, a perspectiva que você tinha, a expectativa que você tinha, tudo acaba se destruindo e você se vê sem chão. Sim. Conta pra gente como que foi um pouquinho da tua experiência ao passar por um término e transformar dor e fazer com que essa dor se transformasse em força. Vamos lá, Ana. Eu fui casada há 17 anos, né? Na verdade, a gente namoramos 4 anos, mas no total foram 17 anos, né? Em relacionamento e casamento. E assim, nenhum término é fácil, né? Qualquer mudança drástica na sua vida, ela vai ser desafiadora de alguma forma. E o término do casamento é mais difícil ainda, principalmente quando tem filho. Nós temos uma filha de 10 anos. Existiu vários fatores que fizeram o casamento terminar. Mas ao longo do tempo já vinha sido desgastado, né? Logo depois que eu tive minha filha, no meu resguardo, eu descobri uma traição e que nessa traição teve uma filha. Então, minha filha tem uma irmã da mesma idade praticamente dela, foi no meu resguardo. E eu perdoei essa traição, segui em frente, acreditei na mudança, apostei no relacionamento, apostei no meu casamento e acreditei que realmente poderia ser diferente. E consegui ainda viver
mais uns 7 anos casada depois desse fato. Mas ficava aquela sombra Sim, de. sempre sombra. É porque assim, quando a gente fala que perdoa, mas a gente perdoa, mas não esquece. Não esquece. Sim. E aí aquilo ali fica uma sombra o tempo inteiro, muito. né? E assim, uma das coisas que eu tenho, que eu percebo, inclusive nos meus atendimentos, é que uma das dores maiores que eu percebo nas mulheres é a sensação de fracasso. Sim. Né? Existe um tabu de que é a mulher que fracassa o relacionamento, né? A mulher tem até um cunho, às vezes, um pouco religioso para isso. A mulher edifica, a boa mulher edifica o lar, alguma coisa nesse sentido, né? Como é que tu enxerga essa narrativa? Como que tu vê a tua participação dentro dessa perspectiva? Ou tu acha que é apenas uma narrativa e que ela deve ser desconstruída? Não, eu acho que se atribui muito à mulher, né, tudo. E eu acredito que não é só a mulher. Um relacionamento é feito de duas pessoas, né? E para dar certo, as duas pessoas precisam apostar nisso e fazer acontecer, né? Então, quando uma já não tá dando o seu melhor, é muito difícil que aquela roda gire como tem que ser girada, né? Então, assim, como eu te falei, perdoei. E aí, ao longo dos anos, logo no primeiro ano, foi um ano bem difícil, mas assim, com o tempo as coisas foram se encaixando e fui seguindo minha vida. Eu não fiquei uma mulher, eu sempre fui uma mulher muito segura de si. Eu nunca fui uma mulher de estar procurando o celular, investigando. Eu nunca fui atrás de nada. Todas as vezes que eu descobri, as coisas vieram até mim. E eu apostei muito essa coisa que é bíblico, né? Que a mulher edifica o lar é fato mesmo. Acho que a mulher, ela acaba se cobrando mais e tentando, e assim, e eu falo muito sobre isso também nas minhas redes sociais quando eu converso com mulheres e ajudo mulheres em relação nessa fase da separação, eu sou super a favor do casamento. Pelo contrário, eu espero casar de novo, eu sonho em casar de novo, eu sonho em construir uma nova família, e as pessoas falam, não, tem que ser solteiro mesmo, que homem não presta. Eu não penso dessa forma. Eu acho que existe homem que presta, sim. Existe relacionamentos que vão dar certo, sim. O meu não deu certo, tá tudo bem, né? E eu apostei, como eu te falei, seguir em frente. E quando terminou pela última vez, que foi há 2 anos atrás, foi pelo mesmo motivo. Então, assim, eu vi que a pessoa realmente não mudava e não ia mudar, e eu não adiantava ficar insistindo em algo que não ia dar certo. E eu sofri muito. Muito, principalmente por conta da filha. Porque se tivesse separado mesmo na época que eu descobri a primeira traição, ela era pequenininha, ela não ia sentir tanto. E agora não, ela já é mocinha, ela entendia. Você se arrepende? Não me arrependo. De ter dado uma segunda chance? Não, também não me arrependo. Também não me arrependo. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que ser feito. Eu acho que se eu não tivesse tentado, eu ia me arrepender depois. Que poderia dizer, porque muito que eu ouvia muito sobre isso. Nada, perdoa, todo homem faz. Vai acontecer a mesma coisa com o outro que tu começar. Dá mais uma chance, é o pai das tuas filhas. Então, assim, eu ouvi essa frase dezenas de vezes. Dezenas. É um pouco de crença limitante também, né? Total. Porque, assim, a gente acaba ouvindo muita coisa e a gente vai desconstruindo os nossos relacionamentos. Sim. Por conta de coisas que foram inseridas na Sim. nossa mente, e a gente vai mudando o nosso comportamento, adotando um comportamento condizente com aquele padrão que ensinaram como que a gente deve agir. Isso. Né? E aí é que eu acredito que deva vir realmente o fracasso, né? Uhum. Esse tema ele foi um tema muito é uma dor muito grande Sim. em muitas pessoas. Quando a gente trata de mulher, a gente falando aqui no podcast a respeito de mulheres, o meu podcast ele não é apenas para mulheres, ele é na área realmente de desenvolvimento humano, e ele não tem aqui nenhum cunho de fofoca, tá, gente? A gente tá contando uma história, mas as pessoas que me acompanham sabem. Mas na perspectiva de que essa história trará um crescimento para outra pessoa. Sim. O nosso objetivo aqui sempre será esse. Sim. Até mesmo porque a Dê é uma mulher pública, né? Ela é muito engajada em causas femininas, é uma grande referência em ativismo, e eu acredito, inclusive, que de alguma forma
esse envolvimento nessas causas com mulheres, de ajudar outras mulheres, de alguma forma esse propósito te ajudou a segurar total. a onda, a Total, pegar ali, a fazer, a se reerguer naquele momento? Total, porque quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei ajudando mulheres a resgatar sua autoestima. Eram mulheres, eu comecei com um projeto chamado Emagrecendo com a D. Eu sou bariátrica, né? Já fiz bariátrica, a cirurgia bariátrica há 12 anos atrás, e eu comecei a contar nas redes sociais sobre o reganho, que as pessoas acham que quem faz bariátrica vai ficar magra a vida toda e tal. Eu comecei a compartilhar sobre isso. E aí eu tinha ganho um peso, não estava satisfeita, e comecei a contar sobre isso. E assim, muito aleatório. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comunicar, sempre fui muito comunicadora, comunicativa, e eu comecei a botar isso nas redes sociais. Quando eu comecei a compartilhar, vieram muitas pessoas que também já tinham feito bariátrica, realmente estou passando pela minha situação e tal. No primeiro momento eram mulheres pós-bariátricas. E aquilo foi crescendo, aquela comunidade foi crescendo. Foram mulheres que queriam emagrecer também e que queriam entrar no projeto. E aquele projeto foi crescendo. Depois, em 2 anos, a gente já tinha feito diversos grupos, já eram mais de 5 mil mulheres. E aquilo foi crescendo. E eu sou fisioterapeuta por formação, né? Intensivista, trabalhei durante 8 anos na UTI do Hospital Carlos Macieira. E eu vi que eu poderia trabalhar com isso, e que era algo que eu estava amando fazer, poderia ganhar mais e me dedicar mais àquilo. Foi quando eu saí da minha profissão, abandonei minha profissão para me dedicar 100% a isso. Esse ponto da autoestima, Dê, é um ponto também muito interessante. A separação, o divórcio, ele impacta a gente de uma forma que a gente se sente assim... Nossa, sou a pior mulher do mundo. A pior mulher do mundo. Viu nela que eu não tinha. Exatamente, porque tu se sente rejeitada. Trocada, abandonada, e a gente se sente inclusive culpada. Sim. O que foi que aconteceu? Por que não eu? O que foi? Onde eu errei? Né? Mas eu vou chegar nesse ponto pra ti. Onde eu errei? E isso afeta a nossa autoestima de tal forma que a gente muda inclusive a nossa autoimagem. A nossa autoimagem, a gente perde a confiança, a gente perde a segurança. Quando tu foste fazer a cirurgia bariátrica, ela foi levada por essa cobrança da sociedade do relacionamento, onde você precisava ser uma mulher magra, bonita, assim, ou não? Ou isso aí já era uma coisa, um desejo interno seu? Eu sempre fui magra a vida toda, sempre tomei remédio para engordar há muitos anos. E eu tive uma síndrome metabólica, eu engordei 50 quilos em 1 ano. Então foi uma coisa muito rápida. E como foi muito rápida, afetou minha saúde. Eu fiquei diabética e hipertensa. E, consequentemente, eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso também, afetou meu relacionamento. Eu não só tinha relação com ele com luz apagada, eu não deixava ele me tocar direito, aquilo me atrapalhava. Mas em relação a ele nunca falou nada, nunca me chamou, nunca nada. Mas a tua segurança estava abalada. Eu estava abalada, a minha autoestima estava 0, né? E aí, por isso que eu tomei a decisão de fazer, mas não foi nada relacionado a ele. E falando sobre a autoestima em relação à separação, voltando um pouquinho só para falar sobre o projeto, quando eu comecei a ajudar essas mulheres, esse projeto, enfim, e nessa época eu fiz secretária da mulher lá em Rosário, eu fiquei 1 ano só lá, foi pouco tempo, e foi quando eu perdi minha grande amiga Mariana, vítima de feminicídio. Quando eu perdi Mariana, vítima de feminicídio, eu senti na pele a dor de perder uma pessoa da violência. Aí comecei a entender ainda mais e comecei a ouvir muitas histórias. E aí eu fui convidada pela Carol, que é a irmã dela, que é do Somos Todos Marianas. Sim. Aí a Carol me convidou, eu queria ter uma pessoa que não fosse só da área jurídica com a gente. Eu queria que fosse uma pessoa que pudesse alcançar o maior número de mulheres. E essa tua causa, que é da autoestima, tem tudo a ver, né? Porque uma mulher que sabe quem ela é, uma mulher que se ama, que se valoriza, ela não aceita viver dentro de um relacionamento abusivo. Então, eu comecei a entender. Aí sim, quando eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, choveram de mulheres. E 90% das mulheres, das meninas, que eu chamo de minhas seguidoras de meninas, das meninas que faziam parte do meu desafio, viviam dentro de um relacionamento abusivo. Aí começaram a ter coragem de conversar comigo. Eu queria emagrecer, mas é porque meu namorado me trai. Isso. Eu queria emagrecer porque meu marido... Cara, Ana, foi demais. Eu fiquei assustada. Eu passava madrugadas no telefone respondendo mensagens. Eu virei uma psicóloga, sabe? E aquilo me afetava muito também, porque eu não sabia separar, né? Eu olhava ele em casa e falei, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Porque se aconteceu com elas,
comigo também. Então, assim, quando eu falo da separação, eu gosto muito de falar sobre isso, que eu acho que não existe culpados. Eu acho que ele errou sim, ele tem a parcela de culpa dele sim, mas eu sei quem eu fui também no relacionamento. Eu tenho total autorresponsabilidade pra saber onde eu errei também, onde eu poderia ter feito diferente. Então, assim, não justifica o que ele fez. Mas eu também sei que eu também errei. Em alguns pontos que eu poderia não ter feito. Isso é então, primordial. porque a gente tem mania de dizer, porque o homem que é vagabundo, o homem que não presta, ele que não sei o que. Não acho isso dele. Eu acho que ele tem a errou nossa sim. parcela ali, Ele né? errou sim. Ele não podia ter feito de outra forma, podia ter terminado primeiro, enfim. Mas eu também, em alguns momentos, eu fico me recordando, cara, naquele dia poderia ter sido diferente. Quando a gente se separou, eu pensei em tudo isso. Aí as minhas amigas falaram assim, amiga, tu tá chorando, tu tá sofrendo, ele foi um sacana contigo, tu não tá querendo arranjar desculpas porque ele fez. Eu não é desculpa porque ele fez, mas eu tenho consciência que eu também não fui perfeita, que eu também fiz tem a minha parcela tem ali, a parcela, né? assim, eu acho muito importante. Essa questão da autorresponsabilidade Total. é uma coisa que eu percebo também, que quando a gente passa a ter autorresponsabilidade, a gente passa a tirar do outro a culpa e a gente passa a conseguir levar a nossa vida à frente. Sim. A gente perdoa, porque foi a gente virada sabe de chave que... na minha vida. Exatamente. Total. Esse é o ponto. Total. Eu tenho uma mentoria a respeito de autoestima também, né? Levar a pessoa do ponto A ao ponto B, né? Então, quem você quer se tornar? Como sair daqui? Por quê? Porque eu também passei por um término, se fosse só um, né? Todo mundo já passou, né? Então, assim, passei por términos que foram extremamente difíceis, Sim. né? E que realmente, assim, e a gente sente muito essa sensação de fracasso. Sim. A gente se sente rejeitada, a gente se sente que, meu Deus do céu, mas logo eu tão incrível. Pois é. Logo eu, nossa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma excelente esposa, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu me cuido, eu fiz toda a minha parte. Por quê? O que deu errado aqui, né? E a gente não tem como a gente não se questionar. E foi dali então que eu comecei também a ir para essa área. A minha área de formação também, eu sou advogada de formação e economista de formação, e eu fui estudar psicanálise. Eu comecei a estudar psicanálise por conta do meu término. Eu falei, eu não preciso entender o que acontece na vida dessa pessoa. Alguma coisa de muito grave acontece aqui. A minha virada de chave foi no método CIS. Assim que eu descobri, eu fui pro método CIS. Quando eu voltei do método CIS, quando ele me buscou no aeroporto, dessa história eu sempre gosto de contar. Eu pedi perdão pra ele. Me perdoa por você ter me traído. E ele ainda achou que tu tava debochando. Ele achava que eu tinha feito lavagem cerebral. Fizeram alguma coisa com essa mulher, ela tá ficando louca, sabe? Aí a gente debateu. Isso foi na primeira traição. Na segunda enfim, já tinha acontecido várias outras coisas. Mas assim, eu tenho muita. Preparada ali, né? Já tava. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Eu não gosto de estar difamando ele. Não, é o pai da minha filha. E tá tudo certo. E é a tua história. E a minha história. E a tua história. Inclusive, essa história é a história com a qual você se reconstruiu. Sim. E quem você é hoje. E que eu ajudo outras mulheres. Todas as vezes as pessoas falam muito sobre isso, porque eu criei uma comunidade com as minhas seguidoras, porque sempre compartilhei tudo da minha vida. Todas as minhas dores, nos momentos mais difíceis eu compartilhava. E o tanto de pessoas que se conectavam com a minha dor, que viviam a mesma coisa, mas não sabiam com quem conversar, não sabiam por onde pedir ajuda. Quando eu falo de violência contra a mulher, eu conto muito e falo muito sobre isso. Eu ajudo mulheres diariamente, eu levo mulheres na Casa da Mulher Brasileira, eu oriento tudo, pessoas que poderiam pedir ajuda pra amiga, mas elas não têm coragem de pedir porque tem medo de ser julgada. É isso que eu Elas não têm apoio dentro de casa, elas não têm apoio da família. A gente tem medo de se expor. De se expor, justamente. Né? Eu vou te falar assim, ó, durante muito tempo eu não quis tocar nesse assunto, porque eu achava que eu ia estar me expondo e expondo a pessoa, porque geralmente fala assim, eu sei com quem ela era casada, eu sei com quem ela ficava, com quem ela teve um relacionamento. Então a gente acha assim, nossa, eu vou estar expondo a minha vida, só que a gente não vê esse lado. O quanto de pessoas eu vou estar ajudando por estar me expondo ali e fazendo com que essas pessoas se transformem. Eu gosto quando você pergunta, a gente pode falar sobre tudo? Pode, porque me faz bem falar sobre esse assunto. Não é algo que me dói mais. Eu tive a fase do luto, que eu não gostava de falar sobre o assunto. Eu contava, eu chorava. Inclusive, outro dia, semana passada, eu tive uma reunião de negócios pra fechar um negócio, um contrato, e eu chorei contando essa história pra mulher. E eu fiquei, meu Deus, fazia tempo que eu não chorava contando essa história da separação. Mas assim, foi algo
acho que eu tava num dia sensível, mas eu consigo falar sobre isso tranquilamente e gosto muito de falar também sobre. Eu também tive minha parcela de culpa. Ninguém é perfeito. Eu sei onde eu errei, eu sei o que eu errei. Eu não merecia, eu acho que não poderia ter sido dessa forma, mas eu também tenho minha consciência do que eu fiz de errado. Enfim. Mas, e voltando a falar sobre a ajuda das pessoas, eu comecei a compartilhar isso, então muitas mulheres se conectaram. Então, a fase das mulheres que se conectavam comigo, eu quero a ajuda da D pra emagrecer, porque eu tô vivendo um relacionamento abusivo, mudou pras mulheres que o tanto de mensagem, Ana, que eu recebi. D, eu passei pela mesma coisa, eu nunca contei pra ninguém. Nenhuma amiga minha sabe que eu fui traída. Sabe, pessoas que têm vergonha de falar da traição. Pra não colocar em público. Sim, não colocar em... Nossa, não fala meu nome, demais. apaga minha foto. Muitas, tipo, eu tô vivendo isso agora, não sei o que eu faço. E aí, sabe, muitas. Gente, como é incrível isso, como a internet tem esse poder também, sabe? E poder ajudar essas pessoas de alguma forma indiretamente, contando a minha história, sabe? Por isso que eu gosto de falar também que não desistam de relacionamentos, não desistam de procurar felicidade. E se você... e outra coisa também, foi um ponto principal pra mim. Se eu não tivesse tão bem comigo mesma, se eu não tivesse numa fase feliz, realizada no meu trabalho, bem com o meu corpo, com a minha autoestima em dia, de saber quem eu sou, o valor que eu tenho, que eu sou que eu fui uma boa esposa, que eu sou uma boa mãe. Como foi que você chegou nesse quem sou eu? Pois é, eu acho que foi todo um processo, sabe? Eu acho que tudo que eu vivi da primeira traição me ajudou, me fortaleceu a me tornar quem eu sou hoje, de poder ajudar outras pessoas assim, sabe? Eu não consigo te dizer um dia, uma virada, não sei. Foi a busca pelo autoconhecimento, também. Foram estudos, foram leituras. Muita. Também, isso. Eu acho que foi isso também. Né, eu acho que, inclusive, o teu próprio ativismo. Sim. O teu próprio ativismo. Em ouvir tantas histórias. E às vezes a gente escuta uma história pior que a nossa. A gente fica assim, nossa, meu Deus, a minha é tão pequena. É tão pequeno perto que eu vivi com nossa, isso. Não é nada perto de outras pessoas que estão passando por uma situação tão pior. Porque eu nunca contei os detalhes de tudo. Não vale a pena falar sobre isso, que até porque não tem porquê. Mas quando eu converso com elas no privado, que elas vêm contar coisas... amiga, foi só isso, calma, respira. Vem cá, deixa eu te falar. Eu vivi 3 vezes pior do que você viveu. Mas você ama ele, você acha que vale a pena continuar? Sabe, porque não é assim, eu vou separar, chutar o balde. Não é assim, são muitas coisas envolvidas, né? E fora que o casamento... É um matrimônio, né? É algo que é de Deus. Então a gente luta pelo matrimônio. Eu lutei pelo meu matrimônio até o fim, sabe? Sim. Eu acho que a gente não deve jogar a toalha no primeiro momento, sabe? Com toda certeza. Muito quando as pessoas casam. Com a primeira briga e quer separar. Tudo é uma separação. Eu também sou banalizou demais. Eu levanto a bandeira do casamento. Total. Inclusive, eu amo casar. Total. Não vejo a hora de conhecer alguém compatível, bem legal, pra eu poder casar de novo. E não viver, e não passar pras pessoas os erros do teu relacionamento, sabe? Eu até hoje eu tenho um namorado e eu falo muito isso com ele, de não carregar as mágoas, de não querer jogar nele algo que eu vivi no outro relacionamento, não achar que ele vai fazer igual ou que ele é igual. Não, cada um é cada um, cada relacionamento é um relacionamento. Eu acho que a gente tem que se entregar e acreditar que aquilo vai dar certo e fazer acontecer, porque não é só um, são os dois. Eu acredito muito que uma relação, ela nunca pode voltar a ser daquele ponto que ela estava. A gente pode até voltar a ter um relacionamento com essa mesma pessoa, desde que essas duas pessoas elas se tornem novas pessoas. É isso. Elas precisam mudar. Então, no caso, né, tu tentaste, tu deu a oportunidade. Sim. Mas talvez vocês não tinham se tornado, ainda não tinham percebido que precisavam se tornar novas pessoas para fazer aquela família continuar e dar certo, né? Sim. E muitas vezes também não era para ser. Não era, sim. Muitas vezes a gente precisava conhecer uma outra pessoa, a gente precisava viver novas histórias e ter outras relações que justificassem, inclusive, o nosso crescimento, a nossa história de vida. E eu recebo muita mensagem das minhas seguidoras, até quando me encontram na rua, no privado, falam assim: Dê, tu é outra pessoa hoje. Tua luz é diferente, tua forma, tudo, tu mudaste, tu é outra pessoa. Como te fez bem a separação? As pessoas, gente, eu não acho que Todo mundo fala isso. Nossa, é assim, é unânime. Mas eu acho porque eu não tava mais feliz, sabe? Eu já tava passando por vários processos, então assim, não tava me fazendo bem mais. Então é melhor procurar outra coisa, né? Hoje eu tô muito feliz com quem eu tô. Muitas vezes, a gente precisa reconhecer também que às vezes a gente também se deixa um pouquinho. Sim. Né? Então, porque a gente tá muito focada em outra coisa. A gente se acomoda. Então a gente perde aquele
brilho, a gente perde aquela vontade. Isso. A gente, de uma certa forma, se perde de si. Sim. Né? Então, dentro do casal, existe aquela relação ali e a gente acaba se perdendo um pouquinho ali dentro dela. Sim. Muitas mulheres, elas sentem que perde o seu valor. De que forma tu acha que a gente pode contribuir para que essas mulheres não se sintam desvalorizadas e não achem que toda a sua história está acontecendo por conta delas? Ana, eu acho que o primordial hoje, eu te falo isso com toda clareza, pela experiência que eu tenho hoje ao longo desses anos trabalhando com mulheres, não só independente dessa parte da violência, mas entender que uma mulher que é independente é um ponto muito importante. Porque, tipo, muitas mulheres que me procuram pedindo ajuda, mulheres, é um dado muito real, 90%, 90 a 95% das mulheres que hoje vivem dentro de ciclo de violência, vivem porque dependem financeiramente desse homem. 95%. E eu comecei, eu não vou sair, eu não tenho como sair de casa porque ele que me banca a casa, eu não trabalho, eu não me sustento. Imagina. Então, e as pessoas, em um aspas aqui, as mulheres costumam julgar outra mulher. Ela gosta de apanhar. Se ela tá vivendo tudo isso, já acostumou, só pode gostar de apanhar. E não é assim. Você não sabe o que aquela mulher tá vivendo, o que ela tá passando pra aguentar ali, né? Então, a dependência financeira é muito importante. A independência financeira. E te digo mais, se eu não tivesse minha profissão, se eu não fosse independente financeiramente, se eu não tivesse a minha autoestima em dia, se eu não soubesse quem eu sou, eu poderia não ter separado. Sabe? Eu poderia ter perdoado mais uma vez e eu poderia estar empurrando com a barriga mais uma vez e dizendo, não, melhor assim, melhor ele do que ele, pelo menos ele tá bancando a casa, pelo menos ele tá, é o pai da minha filha, sabe? Por isso que eu acho muito importante você estudar, você procurar sua independência, você trabalhar, você correr atrás dos seus sonhos. Eu bato muito na tecla disso nas minhas redes sociais. Eu adoro de fazer parceria com empresas que impulsionam empreendedorismo feminino. Eu amo ajudar mulheres que estão começando. Eu comecei nas redes sociais divulgando mulheres vítimas de violência que estavam começando e ninguém sabe disso. Até hoje eu faço isso. Toda pessoa pensa que estou sendo paga para aquilo ali. Mas não, é algo meu. Eu amo fazer isso. Porque tudo que elas precisam é só uma ajuda. É só um empurrão. Porque, sabe, elas se veem numa situação que não tem pra onde correr. Porque elas acabam ficando numa dependência emocional e financeira. Isso. Né? Então, isso. assim, aí acaba ficando naquela situação onde você não sabe o que fazer. Né? Primeiro, eu tenho uma dependência emocional, eu acho que eu tenho que estar aqui porque eu preciso continuar casada, eu preciso seguir dessa forma. E depois simplesmente eu deixei a minha vida passar e eu não fiz nada, eu não sei realmente quem eu sou. E esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Assim, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, busquem quem vocês são, busquem saber quem eu sou. A gente acha que isso é uma coisa tão simples, mas não é. Pega um caderninho lá e vai escrever assim, quem eu sou. Quem sou eu? Né? E coloca todas as suas características, tudo que você reconhece em si, para depois você ver em que você precisa melhorar, em que você precisa deixar de ser. Ali você vai conseguir reconhecer, inclusive, as suas falhas onde você errou. Né? Então, um ponto que a Adê trouxe aqui muito importante é: não esqueçam de si. Busquem. Olha onde ela foi se respaldar para poder se reerguer no trabalho. Sim. Né? Outro dia eu tava vendo a caixinha da Cíntia Chagas e eu adoro aquele deboche dela ali. Ela tava falando assim, como superar um divórcio? Ela falou assim, trabalhe, fique muito rica. É isso mesmo. Entendeu? Cada divórcio que eu tenho, eu fico mais rica. E não é a custa deles, porque eu não fico com nada deles. Mas é porque eu começo a trabalhar sem parar e ali eu começo... Ocupa a mente. Primeiro, você começa a ver valor em si. Sim. Então, uma das formas de ver valor em si é através da forma que você pode contribuir para o mundo. E muitas vezes... isso nem requer uma ajuda financeira, nem requer um valor, né? Não requer um preço.
Porque valor tem. Como tu falaste, eu fiz muito trabalho que as pessoas, tá ganhando quanto pra fazer aquilo ali? Eu não tô ganhando nada, mas o valor que aquilo ali representa pra mim. Inclusive, esse meu trabalho com a violência, o núcleo que eu sou líder, o Somos Todos Marianas, eu trabalho 100% voluntário, eu não ganho nada com isso. É um propósito meu mesmo, que eu entendi, e hoje eu entendo. Quando eu comecei há anos atrás nas redes sociais, eu não entendia, pra mim era um passatempo. Eu tava ajudando mulheres a incentivar a emagrecer, pra ficar bem, pra se achar bonita, e automaticamente elas me ajudavam, porque era uma cobrando a outra. E depois, com o tempo, eu fui entender o quanto era importante o poder da autoestima. Tem até uma palestra sobre isso. O poder da autoestima. É surreal o poder de uma mulher que tem autoestima. Não existe. É surreal. Uma mulher que tem autoestima, ela sabe quem ela é, ela não vai deixar nunca um cara se diminuir, um cara te bater, o cara te tratar mal. Até no ambiente de trabalho, não falo nem só do relacionamento. Você pode até ser atraída por uma situação que vai te levar a essa situação, mas tu não passa 2 dias ali dentro. Você consegue sair de forma diferente. Você consegue sair rápido. É isso mesmo. Então, quem tem autoestima construída tem liberdade, gente. É isso mesmo. É isso. Você passa a ser a protagonista autora da sua história. Porque você não tá participando de uma história dirigida por alguém. Você está escrevendo a sua própria história. Porque você sabe quem você é, você tem uma autoestima elevada, bem construída. E lembrando, como eu sempre falo, autoestima não tem a ver com cabelo arrumado, maquiagem, salto. Não tem nada a ver com isso. Autoestima, vem de dentro. Ter estima por si mesma é saber o seu verdadeiro valor. Não precisa ninguém falar para você. Você não precisa receber uma validação externa. Isso. Você sabe quem você é e o seu poder está justamente em saber quem você é. Eu botei uma caixinha e tiveram algumas perguntas. Você teve aquele momento de eu me dei conta que estou solteira, me deixa viver? Tive. Mas assim, minha vida solteira foi muito rápida. Porque assim, eu conto, eu tenho 40 anos, né? Mas nesses 40 anos, eu fui namorada e noiva durante 6 anos. Separei, com 1 mês eu conheci meu ex-marido. Então, assim, eu só tive 2 namorados, 2 relacionamentos na minha vida toda. Eu passei muito tempo namorando e me casada. Então, eu nunca pulei um carnaval solteira. Eu nunca, sabe, meu sonho era, tá aí, o meu sonho era pular um carnaval solteira. Aí, ano passado, assim, separei em agosto. Mas logo, com 1 mês que eu me separei, com menos de 1 mês que eu me separei, eu conheci meu atual namorado. E assim, o atual. E foi assim, paixão à primeira vista, né? Bem avassaladora. Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, conheceu aonde? Dentro da balada? Show, na balada. E aí, no show de pagode, eu nunca frequentei pagode, porque eu sempre gostei de forró e sertanejo, porque o meu ex era apaixonado por forró e sertanejo, nem frequentava samba, nada. E foi pra esse samba com meu irmão e conheci ele lá. Só que ele já era uma pessoa que eu conhecia de vista, mas nunca tinha tido nenhuma ligação. Mas aí eu falei, quer saber? Mas eu não vou namorar agora. Eu quero curtir minha vida de solteira. E passei meu primeiro carnaval solteira também, viajei e tal. Aí eu falei, eu vou pegar todo mundo, meu sonho é sair na... Quem disse? Não é do meu perfil, sabe? Eu não conseguia, os homens vinham, eu falei, não, nunca vi esse homem na minha vida, será que ele não tem alguma coisa, sabe? Enfim, e aí eu falei, não, quer saber? Eu vou deixar as coisas acontecerem. Porque tu namoraste logo 1 mês depois e conseguiu manter esse relacionamento. Então, acho que meio que tu viveu o luto durante o relacionamento. Sim. Né? Eu vivi, o meu luto mesmo foi 1 mês de luto, assim. De luto de não levantar da cama, eu passei 3 dias sem levantar da cama. Eu tive esse primeiro momento, né? 3 dias sem levantar da cama, não conseguia fazer nada, só chorava. E me deixa chorar. Pois é, deixa que vai passar. Me deixa chorar. No 4º dia também, levantei, eu não vou viver mais isso aqui. E não mereço isso pra mim, até porque no começo ele vinha muito ainda atrás e tal. Então foi bem difícil, mas... Tem uma outra aqui, mas você já respondeu por qual motivo largou o ex-marido? Ela já respondeu durante o podcast. O que faria de diferente para que não houvesse a separação? Nesse caso... Do casamento, não tinha mais o que fazer, sabe? Eu já tinha feito tudo que eu poderia ter feito. Eu acho que foi uma soma de episódios, de fatos que findaram mesmo, sabe? Então, eu não tinha mais o que fazer, não. Eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Conversamos, terapia de casal, viagens, tudo. Grupos de igreja, tudo que vocês imaginam a gente fez, tudo. E não dava mais. Eu acho que eu tentei tudo que eu tinha que tentar. E até o momento que eu vi que eu acho que cara, mas eu não amo mais.
Eu acho que quando eu pensei assim, cara, será que eu realmente amo? Será que é realmente isso que eu Quando tá quero? pra fazer essa pergunta, Aí eu vi, já foi. não amo mais. E tanto é que quando a separação aconteceu de fato, no dia que aconteceu, quando eu dormi, quando eu acordei de manhã, assim, parece que eu tinha tirado um peso das minhas costas, sabe? Uma sensação diferente, assim, sabe? Meu Deus. Porque por muitas vezes eu dormi orando, pedindo, Senhor, me dá uma direção. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena eu continuar nesse casamento? Eu não tô mais feliz, a gente não tava feliz, ele não tava, eu não tava. Isso porque eu não tava sabendo das coisas, né? Mas enfim, só do mesmo, do dia a dia. E aí veio a bomba, né? De uma vez, que eu não fui atrás, veio pra mim. Então eu senti que foi algo de Deus, sabe? Era pra ser assim, é melhor assim. E eu entendi que foi assim, que era pra ser assim. E a minha forma como eu reagi foi boa, assim. Logo depois que passou os primeiros dias de dor, eu consegui seguir em frente e olhar pra trás sem sentir dor, assim, nem arrependimento. Tipo assim, será? Por que eu podia ter tentado mais uma vez, sabe? Não senti esse Não, sentimento. já tomou a decisão Isso, já certa, já certa. tinha pensado, Sim, já tinha deixado sim. claro Em na 2 meses a gente mente. assinou o divórcio, pra te ter noção, foi muito rápido. Eu, na noite que aconteceu tudo, que eu descobri tudo, eu liguei pra minha amiga advogada e falei assim: eu quero entrar com o divórcio agora. Ela, não é assim, não é tão rápido assim. Então, o que demorou mais porque ele não queria assinar. Mas, em um mês eu já tava com o divórcio pronto pra assinar. Eu tava bem decidida. E agora que você está namorando, o que você diria que são os pilares para um relacionamento saudável e duradouro? Respeito. Ser verdadeiro. Eu acho que é uma das coisas principais. Mentir, não precisa mentir. Eu acho que a gente chegou numa fase da vida que, cara, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Sabe? Você tem tanta mulher, tem tanto homem no mundo. Se você escolheu ficar com aquela pessoa, decida para aquilo ali todos os dias, porque esse relacionamento é decisão, né? É Todos os decisão, dias a gente decisão decide. diária. Porque Todos a os gente dias. sabe que todos os dias vão ter desafios e vão ter. Nem todo dia tu olha para aquela pessoa, ela é a melhor pessoa do mundo. Tem com dia que a gente certeza. acorda, olha para a pessoa e fala assim, ai que saco, meu Deus do céu. Sim. Então assim, mas a gente todos os dias a gente tem que decidir Decidir. estar com aquela pessoa. Isso. E decidir é dizer não para todas as outras. É isso. É dizer não para todas as outras. Quando eu escolho dizer não para todo o resto, É isso mesmo. né? E aí muita gente não está preparado, não tem essa maturidade, Sim. né? Não tem a maturidade de saber Agora que tu imagina, como eu fui casada há muitos anos e a minha separação meio que foi um boom na cidade, todo mundo ficou sabendo que realmente eu expus nas redes sociais, eu fiquei em uma fase muito cobiçada, né? Então assim, muitos homens atrás. Então, assim, chega no momento que eu falei, cara, mas será que eu quero mesmo isso? Acho que eu quero mesmo ter um relacionamento. Eu não consigo me ver ficando com pessoas e todo dia conhecendo uma pessoa diferente. Ah, mês que vem, não, eu não consigo. Eu acho que porque como eu fui acostumada a vida toda sempre ter a mesma pessoa, então eu falei, não, eu vou decidir ficar com alguém e decidi fazer acontecer com aquele alguém. E foi assim que eu decidi. E eu falo muito pra ele, eu falei, a gente precisa ter confiança um no outro, que pra mim confiança é o principal, que foi um dos pilares que não tinha mais no outro antigo relacionamento. Então assim, quando você não confia, meu precisa Deus, estar disponível também, né? Porque muitas vezes as pessoas elas querem estar no relacionamento, mas elas estão disponíveis. Sim. Elas querem estar, mas calma, mas eu tô perdendo o que aqui fora? Né? O que eu tô perdendo aqui fora? Não, pera, eu acho que eu quero, mas eu não quero. Então, assim, a gente precisa querer estar disponível também para viver aquela relação. Sim. E isso impacta em tanta coisa, gente, porque muitas vezes a gente acha que uma atitude irresponsável como essa de dizer sim para essa pessoa e esquecer de dizer não para todo o resto, essa pessoa aqui, ela pode ter um perfil meio suicida. Essa pessoa aqui, ela pode estar depressiva, ela pode não estar bem, ela pode não receber com a autoestima que eu tenho, que a D tem. Então a gente precisa ter responsabilidade para com o outro, ser responsável com a outra pessoa, porque você pode afetiva. destruir a vida de uma Eu pessoa. falo muito Você vê gente que se mata. E a gente acha que, não é, porque às vezes a pessoa não está preparada. E se você não está preparado, não está preparada para encarar um relacionamento, para ficar com uma pessoa, para renunciar a todo o resto, não faça. Não faça por uma questão de humanidade.
né? Por uma questão de humanidade. A responsabilidade afetiva, cara. Quantas pessoas, assim, prejudicam o trabalho da pessoa, a saúde, o emocional. A pessoa ferra o emocional da outra por conta de uma irresponsabilidade, achando que, eu só tava brincando, eu tava achando que eu queria, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade afetiva, e isso não é uma grande bobagem. Isso é de uma questão de responsabilidade com o outro. Isso. Com o outro. Não é apenas um papo de coach, de psicólogo e tudo mais. Isso é uma questão de responsabilidade com o outro. Porque você pode ser o responsável por algo de ruim que aconteça àquela pessoa. Sim, a pessoa era fraca? Era. Mas, de repente, você pode ser o gatilho. Não é isso? Você pode fazer diferente, né? Sim. Dê, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, eu tenho aqui dentro do podcast um quadro que eu chamo de pontuando, que é você dar o seu ponto de vista. Vou te dar uma frase. Você não precisa responder só com uma palavra, pode responder à vontade sobre algumas coisas. Eu faria diferente se soubesse. Eu faria diferente se soubesse. Ai, meu Deus. Eu faria diferente se soubesse. Lembra aquelas coisas que tu ficou pensando assim, aquele dia que eu agi daquele jeito, eu poderia ter agido diferente? Sim. Eu vou trazer para mim, para minha realidade mesmo. Eu faria diferente se eu soubesse que ia acontecer tudo o que aconteceu. Eu teria tido mais paciência, poderia ter sido mais atenciosa, poderia ter sido mais resiliente, ter abdicado de algumas coisas. Eu tenho muita autorresponsabilidade, eu tenho muita consciência, sabe? Que muita coisa poderia ter sido diferente se eu também tivesse feito diferente. O combustível que usei para gerar minha transformação foi a principal fé. A principal. Eu, se não tivesse Deus na minha vida, não sei o que seria, porque nos primeiros momentos a gente entra em desespero mesmo, a gente se questiona muita coisa. E eu até tava falando outro dia com uma amiga minha sobre isso, eu falo tanto sobre empoderamento, sobre autoestima, mas quando acontece com a gente, esquece tudo. A gente esquece tudo. A nossa humanidade, né? Total. A nossa humanidade. A gente ajuda muitas pessoas, mas quando acontece com a gente, o bicho pega. Então, assim, eu acho que o principal é a minha fé. O que ninguém sabe é que... O que ninguém sabe é que... Eu acho que ninguém sabe, não. Acho que todo mundo já sabe que eu tô muito feliz. Que coisa boa. Minha vida deu uma 360. Eu tô muito feliz e realizada. Que bom. É isso, minha gente. A gente conversou aqui com a De Cavalcante, essa mulher linda, cheia de autoestima para dar e vender. Tá aí bonita nas redes, trabalhando em defesa, engajada nas causas em defesa da mulher. E foi um papo muito leve, muito descontraído, que eu espero que tenha deixado uma sementinha aí na cabeça de vocês. Se alguém estiver passando por uma situação parecida, ou se alguém estiver tentando buscar autoestima, eu espero que tenha contribuído de alguma forma no crescimento de vocês. Obrigada, Dê, pela sua participação. Ana. Eu queria deixar também um recadinho para finalizar, que se você conhece, você que está assistindo, está passando por algum problema no seu relacionamento, está vivendo algum tipo de relacionamento abusivo, ou algum tipo de violência, ou conhece alguém, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que a gente dá ajuda, a gente direciona. Perfeito. A gente só quer que as pessoas sejam felizes. Nós, mulheres, merecemos ser felizes. E a gente precisa buscar isso todos os dias. Entender quem somos, para onde vamos, e não aceitar migalhas de ninguém e nem viver dentro de um relacionamento que você não tá feliz. Sim. Depois a gente pode até fazer um sobre essa questão da violência contra a mulher. Sim. Né? A gente pode vir aqui e trazer para o assunto, é uma temática bem boa também. É isso, minha gente. Obrigada. Obrigada. Beijinho.